cumprimento a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? A verdade, às vezes, não é recebida, não é compreendida. Às vezes dói, a pessoa se sente ferida. O que eu penso acerca de muitos líderes é que eles corrigem o povo e não aceitam ser corrigidos. Quem não aceita ser corrigido não está apto para corrigir. Lembrando em sua humildade, ele dizia: se vocês me veem errado, venham a mim particularmente. E ele disse mais: é teu dever falar comigo. No caso do encontro de pastores, eu disse no vídeo anterior que no encontro ocorrido em Anápolis, na década de 80, foi dito que os nossos encontros teriam caráter disciplinar. Se um pastor estivesse se comportando de uma maneira repreensível, ele seria chamado a atenção. Ocorre que toda correção, no momento, produz tristeza, mexe com o ego. Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Toda correção, no momento, é motivo de tristeza. Depois ela produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Porém, quando a liderança é muito forte, quando o ego é muito forte, aquele líder não aceita ser corrigido. Eu me levantei no encontro em Fortaleza e corrigi o pastor Joaquim Gonçalves Silva, respeitosamente. Corrigir é desrespeitar? Desrespeitar é achincalhar, é ofender, é falar arrogantemente. Eu falei respeitosamente. Vocês conhecem uma passagem bíblica quando Paulo corrigiu Pedro? Leiam Gálatas capítulo 2. Leiam Gálatas capítulo 2. Paulo repreendeu Pedro. Não temos nenhum registro que aquilo gerou uma antipatia, um clima assim pesado entre Paulo e Pedro. Eu não creio. Corrigir não é desrespeitar. Eu disse que o pastor Joaquim Gonçalves Silva, em seu programa de rádio, ele estava dando oportunidade para as pessoas ligarem, e a ligação ia para o ar. E havia muitas pessoas ligando, inclusive irmãs. Era muita brincadeira. Era chocarrice, era kkk e kkk, e coisas fúteis. E com isso o tempo era ludibriado. Eu me lembrava do programa Fé para Vencer, na década de 70, 80, pela Rádio Universo de Curitiba, e a minha alma suspirava. Às vezes tinha irmãos que chegavam em mim e diziam: pastor, o que está acontecendo com o programa Fé para Vencer? Eu, como um ministro,
Eu me senti no dever de ajudá-lo. Chamei a sua atenção. Não fui entendido. Ali começou. Ali começou. Ali foi o pivô de eu ser boicotado nos encontros. O povo tem que saber a verdade. Já foi dito, vejam bem, porque muita gente, acostumado, que eu pregava em todos os encontros, começou a mandar bilhetinho para o pastor Joaquim. Escala o pastor Luiz Mendes, põe o pastor Luiz Mendes para pregar. E ele dizia que dependia de direção e que eu não tinha compromisso com o encontro, porque eu voltava para casa antes de domingo. Depois eu vou entrar nisso. Em vídeos posteriores eu quero mostrar que encontro de pastores é aquela reunião fechada, privada dos pastores. Eu, sinceramente, não gosto desse termo plenário. Esse termo plenário é político. Eu prefiro dizer Assembleia dos Pastores, Convenção dos Pastores. Este é um encontro de pastores. Culto à noite? Culto à noite, digamos assim, é um acréscimo. Já que estamos lá, então vamos ter o culto à noite. Mas o nosso compromisso é em nos deslocar, viajar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Não é para o culto à noite, é para a reunião fechada dos pastores. Não é verdade que eu deixei de ser escalado porque vim embora no sábado. Muitas vezes eu fiquei de terça-feira a domingo sendo ignorado. Não era chamado nem mesmo para fazer uma oração. Por quê? Por causa da política. Porque eu não concordei, porque eu chamei a sua atenção no plenário e ele ficou ofendido. E outras coisas que eu passei a discordar. Por exemplo, brincadeiras de recanto. Sinceramente, irmãos, eu não sou contra uma brincadeira sadia na hora certa. Agora, ir para recanto, brincar de futebol e depois passar aquilo em pleno culto, meus queridos, belisque a consciência. Deus não se agradou disso. Culto é oração, culto é louvor, culto é pregação, culto é tudo que diz respeito à espiritualidade. Agora, lazer, descontração. Uma vez eu estava no encontro, todos nós ali, os ministros assentados na plataforma, e o anfitrião disse: nós vamos passar aqui algumas coisas do recanto. Quando entrou aquele campo de futebol e aqueles irmãos jogando e os torcedores gritando, eu vou ser bem sincero, eu me levantei e saí do púlpito em protesto, porque Deus não estava se agradando daquilo. Então, devido a essa minha postura em discordar de certas coisas, eu passei a ser pichado, marcado, boicotado, ignorado. O meu histórico de ganhador de almas ficou no esquecimento. Esse líder chegou a dizer para uma pessoa: se eu quiser, eu jogo o Luiz Mendes no esquecimento. E ele quis, porque eu fiquei vários anos ignorado. Mas Deus não quis que eu ficasse no esquecimento. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é
injusto para esquecer do nosso trabalho. Dizer que eu não tenho compromisso com o encontro, eu já me coloquei em defesa como um apologeta do encontro. Eu vou citar para vocês. Na década de 80, quando o pastor Inereu Vieira Lopes se levantou no plenário e disse que ele tinha uma revelação, que ele queria nos convencer a aceitar uma luz maior. E a luz maior na concepção dele era de que o irmão Brana tinha que voltar para revelar os 7 trovões, cumprindo a 3ª puxada. Ele pediu um tempo, ele pediu um período para falar aos pastores. O ancião concedeu. Como a reunião privada tem 2 períodos, o ancião lhe disse: você fala no primeiro período. No segundo período, o pastor Luiz Mendes fala. Isso foi antes de eu ser queimado. Isso foi antes de eu ser queimado pelo ancião. Pastor Inereu Vieira Lopes falou. Eu creio que ele falou aproximadamente quase 3 horas. Quando ele terminou, houve um intervalo. No segundo período, eu falei: vocês conhecem a minha maneira de resumir as coisas. Em pouco tempo, eu falei muita coisa. Teve pastor que falou para mim, pastor Luiz Mendes, quando o pastor Nereu estava falando, eu já estava engolindo, mastigando para engolir a doutrina dele. Quando o senhor começou a falar, foi como se o senhor levar a mão lá na minha garganta e arrancar aquela doutrina. Ao que me parece, o pastor Nereu ficou com 2 ou 3 pastores que acreditaram naquilo. A maioria ficou com aquilo que eu preguei, com aquilo que já criamos. Correto? Passaram-se os anos. Surge pastor Júlio César, de Joinville, com a doutrina da nuvem. Pastor Joaquim Gonçalves Silva, o senhor estava engolindo o anzol com isca e anzol. Não adianta o senhor negar, pastor, tenha humildade. Tem até na internet o senhor com o pastor Júlio, e falando da nuvem, e promovendo a nuvem, e falando, agora eu sei que Deus não estava brincando quando fez aparecer aquela nuvem. O senhor estava crendo que aquela nuvem era a vinda de Cristo, sim. Lá em Palmas, eu fui com uma decisão. Porque antes da viagem de Palmas, o pastor Joaquim me disse: pastor Luiz Mendes, você deve, é uma dívida que você tem com Deus. Você tem que ouvir todas as fitas de vídeo do pastor Júlio. Ele está com uma revelação maior. Eu não tinha ido no encontro que ele pregou, parece-me que 3 vezes ou mais. Eu fui na igreja de um pastor, na casa de um pastor, e ali me assentei e fiquei quase que o dia ouvindo os vídeos dele e fazendo uma anotação de todos os pontos em que eu tinha interrogação. Eu fui para Palmas com a intenção de abordar isso. Satanás quis me matar no caminho, porque Satanás sabia que o plano dele no Brasil de macular a noiva de Jesus Cristo estaria sendo impedido. Quase que eu morro na mira de uma arma de grosso calibre por parte de um drogado, de um assaltante. Mas o anjo do Senhor se colocou entre mim e a morte, como diz o irmão Brana. Quando a morte prematuramente chega até você, o anjo do Senhor se coloca entre você e a morte. Chegando lá em Palmas, pastor Júlio estava lá em cima. Aplaudido, considerado, ovacionado, reputado como um grande mestre. Teve gente que falou assim: pastor Luiz Mendes estacionou. Pastor Júlio continuou. Eu me levantei respeitosamente e disse: pastor Júlio é meu amigo. Preguei em sua igreja, gosto dele, mas ele está pregando coisas questionáveis e eu gostaria de termos uma sabatina diante do plenário.
Santo Deus, pastor Joaquim me pegou particular, mas foi paulada. Falou, o que é isso que você fez? O homem está com uma revelação maior e você está tentando impedir? Eu disse, pastor, se há uma revelação maior, eu preciso ser revelado, porque eu não estou entendendo. Eu gostaria de conversar com ele dentro do plenário, pode ser que ele vai me ajudar, mas a oportunidade não me foi dada. À noite, paulada e mais paulada em cima de mim. Próximo encontro, Goiânia. No próximo encontro, o pastor Joaquim deu a seguinte nota. Se alguém quiser suscitar um assunto doutrinário, tem que passar por uma mesa lá no escritório e nomeou 3 influentes pastores. Tem que passar pelo crivo daqueles pastores. Que coisa mais antibíblica. Depois chama isso de plenário. Plenário, gente, a gente tem liberdade para falar. Ué, que coisa é isso? Que reunião de pastores é essa? Que tem alguns lá para te amordaçar. Você tem que passar pelo filtro deles para falar. O plenário é deles? Plenário de 3 ou 4? Plenário de meia dúzia? Eu sabia que era para me amordaçar. Mas quando outros pastores passaram a enxergar também, a força da união fez com que o líder cedesse. Eu vou continuar. Tudo que aconteceu nos bastidores, o povo tem que saber. O povo vai ficar sabendo, eu não sou um difamador, eu não estou ofendendo, eu não estou achincalhando, eu estou falando-vos a verdade. Que o Senhor continue vos abençoando.